Repete assim junto comigo: ó Santíssima Virgem, ó Santíssima Virgem, se tu me guardares, eu nada perderei, se me sustentares, jamais cairei, se me protegerdes, estarei a salvo de todos os meus inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós podemos nos assentar. Boa noite, povo de Deus. É uma alegria então poder estar aqui junto com vocês, que nós podemos partilhar nesta noite da graça de Deus. Como o irmão disse, meu nome é Ricardo, eu tenho 30 anos, sou de São Bernardo do Campo, da paróquia São Benedito, do grupo de oração Água Viva. Lá na nossa diocese, o meu apelido é Ricardo Bocão, foi até colocado, eu ainda não sei porquê, né? Depois vou ver se vendo na câmera aí, se eu consigo entender porquê. Sou casado com a Priscila, vai fazer agora 9 meses que nós somos casados, né? Eu chamo ela carinhosamente de minha Maria, sou apaixonado pela minha esposa. Ela não pôde vir hoje, né? Teve uma situação com a família, o falecimento do avô dela, não pôde estar junto conosco, mas está de lá de casa intercedendo, e eu creio que também ele, de onde estiver, está intercedendo por nós nessa hora, né? É uma alegria então nós podemos partilhar e vivenciar esta noite, buscar mergulhar no mistério de nosso Senhor. Você que está com a sua Bíblia, abra, por favor, na Epístola de São Paulo aos Colossenses. Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 15. Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 15. Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 15. Amém? Vamos então ler o que nos diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui, é o apóstolo Paulo falando da redenção em Jesus Cristo. Versículo 12, ele começa a nos dizer assim: sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida, em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Vamos ler de novo o versículo 14 e 15. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Palavra do Senhor. Dá um beijo aí na tua Bíblia e vamos aplaudir a palavra de Deus com toda a força, com toda a coragem. A palavra que nos traz cura, que nos traz libertação. Queridos irmãos, há uns 2 ou 3 anos atrás eu estava em São José dos Campos e o padre Rogério dizia alguma coisa que me ficou gravada no coração. Ele dizia que a palavra de Deus ela é eficaz na nossa vida e no nosso coração, à medida que ela vem de encontro com um desejo que já existe previamente dentro de nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra de Deus nessa noite, ela irá realizar grandes coisas em nossa vida, em nosso coração e em nossa alma. Se ela for de encontro a um desejo que já existe dentro de nós, se dentro de nós já existe um grande desejo de verdadeiramente se encontrar com este Cristo, se encontrar com esse Jesus que nos redime, que cancela todo documento que estava escrito contra nós pela sua cruz. Pergunta para o irmão que está aí do seu lado: no teu coração existe esse desejo, sim ou não? O que ele respondeu, sim ou não? Então dá uma salva de palmas aí para esse irmão do seu lado,
que vai se encontrar com esta palavra. Queridos irmãos, nós talvez tenhamos no caminho perdido a noção de quão grande é este mistério da cruz de Cristo. De quão grande é este mistério entender por que foi necessário que o Senhor chegasse até a cruz para nos salvar. É tão triste nós olharmos, até mesmo aí no meio do cristianismo, difícil dizer isso, mas até mesmo às vezes dentro da igreja católica, pessoas que têm encontrado somente um desejo de viver um paraíso aqui nesta terra. Somente viver um paraíso aqui por onde nós pisamos, alguma coisa que sabe, palpável, somente naquilo que é visível, somente naquilo que nós podemos tocar. E deixa eu te dizer uma coisa: quando nós colocamos a nossa esperança naquilo que é visível, quando nós colocamos a nossa esperança naquilo que é somente palpável, naquilo que é terreno, naquilo que é temporal, rapidamente nós iremos experimentar de um grande desespero. Rapidamente nós iremos experimentar de uma depressão. Rapidamente nós iremos nos decepcionar. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas desta terra, porque as coisas deste mundo, porque as coisas desse tempo não são suficientes para poderem realizar, para poderem sanar, para poderem saciar todos os desejos do nosso coração. Você pode procurar em tudo, irmão. Você pode procurar em qualquer coisa. Você pode colocar no dinheiro, você pode colocar na fama, você pode colocar em pessoas, na pessoa mais inteligente, na melhor pessoa. Você pode colocar na pessoa mais santa. Você pode colocar a tua esperança em qualquer coisa que seja desse mundo. Rapidamente, mais cedo ou mais tarde, eu e você, se fizermos isso, iremos experimentar de uma grande decepção. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa alma foi criada para o céu. Repete isso comigo: a minha alma foi criada para o céu. É isso, irmãos. A nossa alma foi criada para o céu, para aquilo que não passa, para aquilo que é eterno. Por isso a nossa esperança precisa estar fundada. E eu quero nesta noite trazer os fundamentos da nossa esperança cristã, os fundamentos da verdadeira esperança, que não é um paraíso aqui, que não é um paraíso aqui nesta terra. Tem muita gente aí, talvez aí fora, querendo lutar para poder fazer as coisas só aqui, até mesmo acabar com a maldade aqui na terra, para nós podermos fazer um paraíso aqui. Tem até religiões que dizem: não, o céu não é lá, o céu vai ser aqui, nós vamos encontrar aqui o nosso paraíso. Desculpa, irmão, esta esperança é uma esperança vã, essa esperança é uma esperança mentirosa, essa esperança é uma esperança que nos deixa na mão quanto antes nós imaginarmos. A grande esperança do meu e do teu coração, a grande esperança que vai satisfazer a nossa alma, a grande esperança que vai nos fazer encontrar verdadeiramente a alegria, é a esperança de um dia nós podermos chegar no céu e contemplar então a face do nosso Deus. O catecismo da igreja católica vai dizer, irmãos, que o céu é o lugar onde serão saciados todos os desejos da nossa alma, todos os desejos que nós temos serão saciados no céu. Quem aí quer ir para o céu? Levanta a mão e diga: eu. Quem quer ir agora? Não, agora não, irmão, por favor. Espera um pouquinho para chegar, né? Espera pelo menos terminar o grupo, né? Queridos, nós temos que desejar mesmo o céu, e a grande alegria do nosso coração é saber disso, que o céu está para nós. O céu está aberto uma vez mais para nós, irmãos. O Senhor Jesus nos deu a graça de termos a possibilidade de uma vez mais adentrarmos o céu. E que alegria nós podemos viver isso. Nós vamos então caminhar e entender de que forma que Cristo nos deu esta abertura ao céu. Sabe, irmãos, nós já temos que começar esse momento nosso de pregação. Nós já temos que começar esse momento para que nós vivamos todo ele fundado nisto, que o céu nos foi ganhado pela cruz de nosso Senhor. O céu nos foi ganhado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que foi até a cruz. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que teve coragem de vencer tudo, de ir até o final, né, como diz lá no Evangelho de São João, dizendo que amando os seus que estavam na terra, Ele amou-os até o fim. E o fim do Senhor foi a cruz. Ele nos amou até a cruz. Mas, queridos, nós dizemos muitas vezes: Jesus é o nosso Salvador. Afinal, do que é que o Senhor veio nos salvar?
Afinal, do que é que o Senhor veio nos trazer esta salvação? Responde para mim, irmão, do que Cristo veio nos salvar? Do pecado, isso mesmo, irmão. Mas que forma que esse pecado chegou até nós? Irmãos, quando nossos primeiros pais pecaram, quando Adão e Eva, nossos primeiros pais pecaram, nós sabemos que então eles corromperam a natureza humana. Eles corromperam tudo aquilo que existia de humano na natureza humana. O pecado tocou, o pecado manchou. E como eles, Adão e Eva, eram os nossos primeiros pais, eram os encarregados de nos transmitir esta natureza humana, a natureza humana já nos foi transmitida com o pecado, já nos foi transmitida com a sua justiça enfraquecida, com a sua moral enfraquecida. Todos nós, cada um de nós, fomos tocados pelo pecado original. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecam. Mas não quer dizer, né, o catecismo nos diz no parágrafo 404, que o pecado original em nós, ele não é um ato, mas ele é um estado, nós o contraímos dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Olha para o irmão que está dizendo e fala assim: você também. Fala para ela assim: não faz essa cara de santo não, que você pecou. É isso, irmãos. E sabe o que acontece, queridos? São Luís vai nos dizer, tratado da verdadeira devoção, que quando que depois do pecado original, todos nós nos tornamos escravos de Satanás, escravos do demônio. Toda a humanidade se tornou escrava do demônio por causa do pecado original. O pecado original nos tirou da amizade com Deus, vai dizer o catecismo. Nos tirou daquela amizade inicial, daquela amizade original com Deus. E nos colocou nessa situação de lamúria, nessa situação de miséria. O pecado original nos nossos primeiros pais, ele fez isso, ele fez com que eles fossem expulsos do paraíso. E aí então, Deus não nos abandona, não abandona o seu povo nesta miséria, não abandona o seu povo à mercê desta miséria. Mas então começa o Senhor, já desde lá do Antigo Testamento, falar por meio de profetas, falar por meio do seu povo, que Ele queria novamente que nós recobrássemos esta amizade, que nós recobrássemos uma vez mais a amizade com Ele. O pecado original foi pelo pecado que a morte entrou no mundo, irmãos. Você entende isso? Nós não fomos criados para morrer. Deus não nos fez para morrer. Está escrito lá em Sabedoria 1,13 que Deus não nos criou para a morte. Está escrito lá em Romanos 5 também que o pecado entrou sim no mundo por meio, a morte entrou sim no mundo por meio do pecado. Era para que nós vivêssemos então essa alegria plena, a imortalidade e a impassividade. Era para que nós não morrêssemos e para que nós não sofrêssemos. E por causa do pecado então entrou tudo isso. Por causa do pecado que nós morremos, por causa de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Mas queridos, quando o Senhor então vem e começa a falar com o teu povo por meio dos profetas, Ele firma uma aliança com o povo. Ele firma então, a aliança era o seguinte: Deus, a partir dessa aliança, seria fiel com o povo. E o povo deveria ser fiel às suas leis, às leis que Deus nos deu, né, através de Moisés. O povo precisaria ser fiel. O que acontece? A parte de Deus Ele sempre fez e continua fazendo. Agora pergunta para mim se o povo já desde aquela época conseguiu ser fiel à sua parte. Não. Assim como cada um de nós. Hoje, né, já com outra situação, nós já vamos chegar lá, mas não conseguimos. O povo de Deus então naquele tempo já também não conseguia. O povo de Deus também naquele tempo não conseguia viver na fidelidade. Então quando eles transgrediam a lei, quando o povo transgredia a lei, então ofertava ao Senhor um sacrifício. Ofertava ao Senhor o sacrifício de animais, derramando sangue de animais, para poder então ter o seu pecado expiado, irmãos. É tão interessante, estudando para esse momento de pregação, eu li o livro do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, no seu volume 2. E lá no capítulo 8, o Papa Bento XVI, emérito, Joseph Ratzinger, vai dizendo para nós
sobre esta expiação, sobre de que forma que Jesus expiou o nosso pecado, irmãos, sobre de que forma que foi a expiação em Jesus. Então ele fala desse sacrifício antigo. Deus deu para o povo e ditou para que o povo construísse a Arca da Aliança, sim ou não? Todo mundo já ouviu falar da Arca da Aliança, sim ou não? Deus, quando cria então a Arca da Aliança, em cima da Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, ele chama de propiciatório. Repete comigo, propiciatório. Isso, quando você perguntar o que você aprendeu desse grupo hoje, propiciatório, que palavra bonita. Você vai entender agora o que quer dizer o propiciatório. Então, nesse propiciatório, Deus pediu para que colocassem 2 anjos nele, um anjo de cada lado, e no meio ficava um vão, ficava um vazio. E o que Deus disse para aqueles homens é que ali naquele lugar, naquele meio, naquele vazio entre os 2 anjos, é que ele estaria. E então no sacrifício, quando eles ofereciam o sacrifício dos animais, eles jogavam, aspergiam o sangue do animal ali naquele meio. E o que acontecia, irmãos? O sangue dos animais era como se ele tivesse carregado de todo o pecado do povo. Quando o sangue dos animais tocava ali no meio, na presença de Deus, ele purificava aquele sangue e purificava o pecado de todo o povo. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas coisas temporais é diferente. Se você pegar um copo sujo e colocar uma água limpa, a água limpa fica suja. A água limpa é contaminada. Porém, então, nesse sacrifício que Deus propõe para o seu povo, o sangue que estava contaminado é purificado. Mas desde o começo eles já começaram a perceber que esse sacrifício tinha algo de limitado, irmãos. O sacrifício de animais tinha algo de limitado, sabe por quê? Porque ele tinha poder para expiar ali o pecado do povo, aquela transgressão do povo, mas ele nada podia com relação ao pecado original. Sabe por quê, irmãos? É tudo uma lei, uma regra da dignidade de quem foi ofendido. Contra quem foi cometido o pecado original? Contra Deus. O pecado original foi cometido contra Deus. Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram contra Deus. Davi vai dizer no Salmo 50, então, só contra vós pequei, só contra vós pecamos. O pecado vai contra Deus. E quando nós ofendemos alguém de grande dignidade, para poder expiar esse pecado, só uma vítima da mesma dignidade, só uma vítima que tivesse a mesma dignidade, vamos dizer assim, irmãos, para a gente poder entender. Vamos imaginar que nós estivéssemos diante de um pessoal de exército, e eu, Ricardo, discutisse com um cadete, com um cabo do exército, e brigasse com ele e acertasse um soco. Eu ia possivelmente ter a minha punição, mas ela é uma punição. Agora vamos dizer que eu, Ricardo, discutisse com um general e desse um soco num general. A dignidade daquele homem era maior, dentro do exército, maior do que aquele outro. Então a minha pena seria outra. Se eu acerto então um coronel, grande ainda, maior ainda seria a minha pena. Então, só para a gente poder entender, é lógico que a dignidade de Deus nem se compara com um general, coronel, não tem nada a ver com isso, mas só para a gente entender que a falta cometida depende da dignidade de quem foi ofendido. E o pecado original, ele oferecia vítimas, animais, sangue animal, que não era capaz de então, com sua dignidade, expiar o pecado original, irmãos. E o pior do que isso, mas Deus ainda tinha dito para que eles fizessem, para aquelas transgressões, Deus tinha o plano de salvação, mas no meio do caminho Deus começa a entender que nem o sacrifício dos animais já era mais suficiente, nem isso mais agradava a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas começaram a viver então um ritualismo só. As pessoas começaram a viver então o sacrifício somente de forma exterior. E aqui eu já quero então dar uma parada para poder nos alertar desse perigo. Para poder nos alertar do perigo de nós vivermos uma religião também, uma catolicidade, um catolicismo somente exterior, de nós passarmos a então viver somente as coisas para que os outros vejam, então fazer somente a genuflexão diante do altar para que os outros vejam. O padre Paulo Ricardo chama de genuflexão legal, somente por causa da lei. Eu sei que diante do altar preciso fazer, então eu passo rapidinho, faço assim de qualquer jeito e vou para lá, somente um culto exterior. E de verdade o meu coração já não está mais adorando ao Senhor, e de verdade o meu interior já não adora mais a Deus.
Somente vir à Santa Missa, e quantas pessoas têm vindo à Santa Missa, não se confessam, não fazem nada, mas na hora da comunhão vem, porque todo mundo vai, é uma tradição, então eu vou até a comunhão, então eu vou até a Eucaristia, porque eu também quero comungar. Mas queridos, isto é somente algo de exterior, e com a Eucaristia então tem um agravante, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, que aquele que come e bebe do corpo e sangue, sem discernir do que está comendo e bebendo, está comendo a sua própria condenação, e é réu do corpo e sangue de Cristo. Nós somos culpados quando nós fazemos isso. E aí então Deus começa a olhar para o povo e começa a perceber que aquele sacrifício não era mais suficiente, não era mais agradável. Deus vai dizer num certo momento: olha, me enoja o cheiro dos vossos incensos. Sabe, eu não quero mais, eu me irrito com os vossos louvores. É o Senhor dizendo para aquele povo que já não adiantava mais aquilo, Ele queria. Então Ele vai dizer: eu não quero o sacrifício, mas a misericórdia. Eu não quero somente aquilo que é exterior, mas eu quero a transformação do coração. Mas eu quero a mudança do coração. Mas eu quero a mudança do interior. E aí, queridos, chega então, o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, que chega a plenitude dos tempos. Que na plenitude dos tempos, então o nosso Senhor vem, nascido de uma virgem, nascido de uma mulher, nascido da Santíssima Virgem, como já tinha sido profetizado lá em Isaías 7, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e lhe chamaria de Emanuel, Deus conosco. Jesus vem, irmãos, e Ele vem justamente com esta... E Ele vem justamente com esta incumbência, Ele vem justamente com esta missão, e Ele vem justamente com o coração para fazer isso, para poder então expiar, para poder redimir, para poder nos salvar deste pecado que nos fazia ainda escravos. O céu ainda estava fechado, irmãos, mesmo para os profetas, mesmo para os reis, mesmo para os juízes, para tantos homens e mulheres que viveram em santidade. Até Jesus, o céu ainda estava fechado. Aqueles homens iam então para o Sheol, e foi para lá que Jesus desceu. A gente reza isso no creio, né? Desceu à mansão dos mortos. Foi lá que Jesus desceu para resgatar então depois aqueles que morreram em santidade no Antigo Testamento, mas até então não tinha acesso ao céu. Até então aquela esperança da qual eu falava no começo, ela ainda não podia ser vivida, porque os homens e mulheres não iam para o céu. Queridos, aí então Jesus vem. E é somente Jesus sendo 100% Deus e 100% homem. Vai dizer a teologia então, união hipostática, união das duas naturezas. Somente Ele sendo 100% Deus e 100% homem, Ele poderia nos salvar. Porque então Ele teria a dignidade humana, e na dignidade humana Ele poderia tocar na nossa humanidade. E Ele tem a dignidade, a natureza divina, e pela natureza divina então Ele poderia redimir aquela ofensa que foi feita a Deus, aquela ofensa que foi feita a uma natureza também divina. E Jesus vem então até nós, irmãos. Ele chega e vem até cada um de nós. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3:25, que vai também chamar Jesus de propiciatório. Vai também chamar Jesus do lugar onde acontecia a propiciação. Porque a teologia nos diz que Jesus era sacerdote, altar e vítima. Então, do mesmo jeito que os sacerdotes ofereciam sacrifício lá naquele tempo, Jesus vem e Ele também oferece. Ele oferece um sacrifício. Ele é altar porque Ele é o propiciatório. Ele é o lugar onde o sangue manchado, o sangue que retomou, né, que tomou sobre si todos os nossos pecados, como vai dizer em Isaías 53, toca no divino e é purificado. E Ele é a vítima que no alto da cruz se entrega por cada um de nós, para poder expiar o meu e o seu pecado e nos arrancar das garras de Satanás. É Jesus quem dá a sua vida. É Jesus que então vive já desde o começo. O São João Batista, quando na hora do batismo de Jesus chama Jesus de Cordeiro de Deus, ele já estava dizendo justamente isso. Já no batismo de Jesus, ele começa esta missão de, como uma âncora, ir até o fundo e trazer e levar sobre si as nossas misérias. Como uma âncora vai ao fundo do mar, e quando ela sobe com as misérias. Jesus desce até a nossa limitação. Jesus desce até a nossa pobreza, e com as nossas misérias Ele carrega nas costas, para poder dar a vida, para poder então acabar com essa mancha do pecado original.
E como esta graça, como esse sacrifício de Jesus chega até nós? Através do nosso batismo, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos batizados na morte de Cristo. É no batismo que nós deixamos de ser escravos de Satanás e passamos a ser então filhos adotivos de nosso Senhor. Somos filhos no Filho, somos filhos em Jesus, passamos a ser filhos. E sabe o que acontece, irmãos? Pelo nosso batismo, graças à cruz de Cristo, nós já não temos mais a mancha do pecado original. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o teu batismo te lavou. Mas qual é o problema agora, irmãos? E agora que nós vamos chegar, isso tudo foi uma introdução, e agora que nós vamos chegar, qual é o problema? O problema é que o batismo, a cruz de Cristo, tiram de nós a mancha do pecado, mas permanecem as consequências do pecado. Permanece a consequência então que é a concupiscência da carne. Esse eu não vou pedir para você repetir, senão vai travar a língua. Mas é a concupiscência da carne. Sabe o que é a concupiscência, irmão? É a nossa tendência em fazer o mal. O apóstolo Paulo vai dizer então na Epístola aos Romanos: eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que não quero. E eu tenho certeza que cada um de nós é assim. Quantos propósitos bons nós temos no coração, quantas coisas bonitas nós desejamos fazer para o Senhor, e às vezes fica só na palavra. A nossa atitude é diferente daquilo que nós nos propusemos a fazer, porque existe uma tendência nossa ao pecado, uma concupiscência. Todos nós temos isso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: por isso que você é sem vergonha desse jeito? Por isso que nós somos assim, irmãos. É por isso que nós somos assim, porque justamente todos nós temos essa tendência, todos nós temos essa inclinação para pecar, irmãos. Mas nós já vivemos hoje fiados naquela esperança da qual eu falava no princípio, que a nossa alegria, que a nossa salvação, que o nosso paraíso não é este aqui. Que o nosso paraíso não é esse que está aqui, que nós podemos tocar e que nós podemos ver. O nosso paraíso está aberto com a cruz de Cristo. A palavra diz que o véu do templo se rasga, que de novo a porta do céu está aberta para nós, e nós temos de novo acesso ao céu. Porém, queridos, a partir daí então, toda a parte objetiva da salvação, tudo aquilo que era necessário por lei, por justiça, porque Deus é justo, nós dizemos isso. Então Deus não podia ferir a sua justiça e fazer alguma coisa ao contrário do que ele realmente, do que ele mesmo colocou, do que ele mesmo instituiu. Então toda redenção, sabe o que quer dizer redenção, irmãos? Quer dizer morte substitutiva, morte por substituição. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: era você que devia estar lá naquela cruz. Mas Jesus então, Ele que é o nosso Redentor, Ele vem e morre no nosso lugar, paga um preço que nós não conseguiríamos pagar. E então a salvação objetiva já está consumada. Agora o problema somos eu e você, vivermos então como salvos. Vivermos então como homens e mulheres que foram tocados por essa salvação, e a partir de então começarmos a lutar contra esta concupiscência, começarmos a lutar contra esta tendência para o mal, e então buscarmos fazer a vontade de Deus, permanecer na graça, para que um dia nós possamos então tomar posse desta graça que nos foi dada na cruz. É como se até agora nós temos a graça, mas nós ainda não tomamos posse dela, nós ainda não nos apossamos dela. Pela fé, nós já vamos vivendo de alguma forma aqui uma prefiguração, algumas nuances no céu. A Santa Missa, o Santo Sacrifício, é isso. O Papa João Paulo II dizia: a Santa Missa é o céu na terra. Então nós vamos vivendo nuances de tudo isso pela fé, porque Hebreus 12:1 vai dizer que a fé é o fundamento da esperança, e numa tradução vai dizer: é uma maneira de possuir aquilo que ainda não se tem. É pela fé que nós vamos então tomando gosto pelo céu. Mas queridos, nós precisamos caminhar, nós precisamos lutar, nós precisamos vivenciar, nós precisamos no nosso dia a dia fazer valer o sacrifício de nosso Senhor. Nós precisamos no nosso dia a dia fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz por nós, porque nós não vamos comprados por qualquer preço. Nós não vamos comprados a qualquer preço, nós não vamos comprados de qualquer forma, e por isso sim, nós temos que nos empenhar, nós temos que nos esforçar para chegar até o céu. Agora desculpa, tem gente aí fora dizendo que não, que na verdade Deus é misericordioso e as coisas não são assim.
Queridos, o apóstolo Paulo diz muito claro: aquele que não lutar segundo as regras, aquele que não correr segundo as regras, não vai alcançar nada. Aquele que de verdade não se empenhar em viver segundo aquilo que Deus nos pediu. Irmãos, vamos se servir na verdade, comparado com a cruz, comparado com aquilo que já foi a parte de Cristo, é muito pequeno aquilo que nós temos que fazer. É lógico que não é fácil, é lógico que é uma luta, e vai ser sempre. O irmão nos dizia aqui no momento da ministração que o demônio é como um leão que ruge ao nosso derredor, e ele é aquele que está querendo a todo momento nos arrancar da graça de Deus, e ele é aquele que a todo momento está querendo nos tirar da graça de Deus. E olha, deixa eu te dizer, só vai entrar no céu aquele que estiver na graça de Deus. Só vai entrar no céu aquele que verdadeiramente estiver debaixo da graça de Deus. E como nós temos a graça de Deus, irmãos? Quando nós nos deixamos levar pela consequência do nosso pecado, nós nos deixamos levar pelas tentações do demônio. Porque olha, se o demônio ele não tem poder para nos obrigar a fazer nada. Se o demônio tivesse poder para obrigar alguma coisa a nós fazer, nós já estaríamos perdidos. Mas ele não tem poder de fazer nada, ele simplesmente apresenta. E eu e você nos deixamos levar muitas vezes por aquilo que é mais gostoso, por aquilo que é mais fácil, por aquilo que é mais prazeroso, e nos deixamos levar e saímos da graça de Deus. Um só pecado mortal é suficiente para nos tirar da graça de Deus. E quem estiver fora da graça de Deus e não tiver um arrependimento até o final da sua vida, um arrependimento sincero, não buscar a confissão, não entrará no céu. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você quer entrar no céu? Então viva na graça. Busque a graça de Deus. Queridos, e nós somos muito, muito privilegiados. Nós somos muito abençoados, porque o Senhor, quando nos deixa a igreja, Ele deixa todos os subsídios para que nós possamos vivenciar, tomar posse do sacrifício da cruz e podermos chegar à salvação. Ele nos deixa todos os subsídios. Ele nunca disse que seria fácil. Ele diz em diversos lugares: olha, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha, entrar pela porta estreita, porque lá é o caminho que leva para a perdição. No mundo a vez de ter dificuldades, e Jesus vai dizendo por muitas vezes. Jesus, esses dias eu lia o Diário de Santa Faustina, e uma coisa me impressionou e ficou gravada na minha mente. Jesus dizia no Diário de Santa Faustina: vai se assemelhar mais a mim na glória aquele que mais aqui na terra se assemelhar a mim na cruz. Vai se assemelhar mais a mim. Vai, então, irmão, nós podemos até deduzir disso, que então quanto mais próximo nós estivermos da cruz de nosso Senhor, quanto mais nós contemplarmos esse ministério, mas também abraçarmos a cruz em nossa vida, mais nós estaremos perto daquilo que Deus deseja para nós, e mais nós conseguiremos glória no céu. E nós também podemos dizer que quanto mais nós fugimos da cruz, aliás, quem foge da cruz mesmo? É o diabo. Quanto mais nós fugimos da cruz, mais também nós nos assemelharemos a Ele, e menos nós nos assemelharemos a Jesus na cruz, na glória, até o passo de tão longe nós estarmos, que nós chegaremos à perdição, à danação da nossa alma. É isso, irmãos. Existe sim dificuldade, é uma luta, é um caminho por muitas vezes difícil, de suor, mas como eu disse há pouco, Jesus nos deixou todo o subsídio, Jesus nos deixou na igreja tudo aquilo que nós necessitávamos para que possamos chegar à salvação. Nós temos os sacramentos, irmãos. Por tantas vezes eu tenho corrido aí o estado de São Paulo, às vezes fora, e por tantas vezes se pede, se clama, se reza, se ministra tantas coisas, querendo a glória, querendo milagre, querendo poder, querendo tantas coisas, e não se vive de verdade a vida sacramental, que é a vida da graça, que é tudo aquilo que o Senhor nos deixou para chegarmos e vivermos na graça. Por tantas vezes se pede tanta coisa, não se busca o essencial. Jesus nos deixou os sacramentos, Jesus nos deixa a igreja, essa doutrina, tudo aquilo, irmãos, que está sendo ministrado, está sendo pregado, é em cima do catecismo da igreja, é em cima desse livro que eu falei, do Papa Bento XVI, é em cima do tratado, é em cima de tantas coisas, é em cima do Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grignon de Montfort, é em cima de tudo aquilo que é doutrina fiel, que é a doutrina segura da nossa igreja, da qual a igreja nos garante que se nós vivermos verdadeiramente debaixo, nós chegaremos ao céu, irmãos.
nada vale viver aqui e conseguir tudo, ganhar tudo. É por isso que, por muitas vezes, até mesmo na minha diocese, por onde eu passo, está sendo gravado, depois vão ouvir, amém. Mas por onde eu passo, por muitas vezes, critico, bato forte com relação a isso, de pedir só milagres, de pedir só um monte de coisa, porque é lógico que nós precisamos pedir, e nós temos direito de pedir porque Deus é nosso Pai, mas quando isso se torna o nosso único desejo, quando isso se torna o nosso único objetivo, nós passamos a então a deixar Deus os milagres, para adorar os milagres de Deus, então nós vamos nos afastando daquilo que Deus tem para nós, e aí, queridos, nós corremos o risco de sermos curados de uma grande doença, de levantarmos de uma cadeira de roda, ou de vermos aquilo que a gente vê, esse charlatanismo, desculpa a palavra, desgraçado, em tantas igrejas de porta de boteca, em tantas igrejas que estão aí na televisão, nós vemos esse charlatanismo, e aí nós vemos as pessoas então querendo somente a glória do corpo, e como o corpo todo perfeito, vai ser lançado no fogo do inferno. Você percebe como é grave, como é sério isso? Nós temos já diante de nós já temos, o céu já está para nós, diz o catecismo, o céu está para nós. Basta que nós busquemos a Ele, e ainda que aqui na vida nós tenhamos que ter dificuldades, ainda que aqui na vida nós tenhamos que ter renúncias, ainda que aqui na vida nós tenhamos que deixar um montão de coisa que nós gostamos e nós queremos, nós temos que buscar sim o céu, lutar, viver os sacramentos, viver a Santa Confissão, viver a Santa Missa de forma profunda, buscar sim, e aí então nós chegaremos na glória. E um último subsídio que eu quero trazer para nós, último, mas não menos importante, é a Santíssima Virgem. É a Virgem Maria que foi aquela que foi a Virgem que concebeu o Filho de Deus, que acompanhou ele em seu caminho e até os pés da cruz se manteve ali de pé e firme, vivendo toda essa história, aquilo que a gente chama da economia da salvação, a história da salvação. Ela vivendo tudo isso se manteve de pé para poder então, Jesus volta da cruz, nos entrega ela como mãe, e a partir dali nós temos um refúgio e um colo seguro para no caminho da nossa vida nós podemos recorrer, e quando tudo parecer muito difícil nós podemos clamar socorro, nós podemos pedir misericórdia, e a Virgem Maria sempre ali, de mãos estendidas para nós, nos sustentará para chegarmos à glória do seu Filho. Irmãos, nós temos que entender que o sacrifício da cruz ele já foi suficiente para a nossa salvação, mas nós sozinhos não conseguimos, nós precisamos do auxílio da graça de Deus para chegarmos até onde Ele nos deseja, e a Virgem Maria é aquela que neste caminho vai nos direcionando e nos colocando na graça, é aquela que vai nos dando o auxílio necessário para que não saiamos da graça, é aquela que nos auxilia, nos dando a perseverança necessária para que permaneçamos na graça de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque ela é exemplo de perseverança. Disse, ela permaneceu fiel junto com Jesus até os pés da cruz, ela permaneceu fiel junto com Jesus até ali, aquele momento derradeiro. E nas cruzes da nossa vida, ela também se mantém de pé e nos ajuda a permanecer de pé. Eu tenho encontrado tantas pessoas que passam por uma vida tão sofrida, que passam por uma vida tão difícil aos nossos olhos, que se fosse num psiquiatra, num psicólogo, ele ia dizer que é coisa para ter síndrome de pânico, depressão e todas essas doenças modernas aí, que era para ter tudo isso, mas pessoas que têm estado de pé, porque encontraram na Virgem Maria esse seguro refúgio para poder não se separar de Jesus. O que nós precisamos entender é que, nos associando à cruz de Cristo, nós estamos sempre com a Virgem Maria por perto, ou podemos dizer o contrário, nos associando à Virgem Maria, estando com a Virgem Maria, nós estamos sempre próximo do Cristo na cruz, e quando nós passarmos pelas nossas cruzes, nós poderemos então, depois junto com o Senhor, experimentar também da ressurreição. Se nós permanecermos juntos, firmes com Nossa Senhora, São Bernardo de Claraval dizia que não existe relatos de quem tenha se confiado à Virgem Maria e tenha sido desamparado, irmãos. Este caminho em que nós já entendemos, já aprendemos aqui que a salvação já está para nós, que o céu está para nós, que Jesus já nos ganhou e que nós só precisamos então fazer a nossa parte, e que ainda assim é tão difícil por causa da nossa tendência ao pecado. Nós encontramos na Virgem Maria esta força para poder nos encaminhar. E que beleza e que maravilha
E que beleza e que maravilha caminhar junto com a Virgem Maria. Se você quiser perceber o quanto ela é eficaz, olhe para a vida dos santos. Olha para a vida de cada homem e mulher que a igreja proclama hoje como santos sobre os altares. E veja como eles encontraram em Nossa Senhora o auxílio, o refúgio, o exemplo, para poder chegar então a este estado. Pergunta para essa pessoa aí do seu lado: você quer ser santo, sim ou não? Você quer ser santo? Fala para ela assim: a Virgem Maria é a solução para a tua vida de santidade. É isso, irmãos. E olha, eu quero dizer para você, não só na perseverança do nosso dia a dia, não só na perseverança das lutas cotidianas, que são muitas, queridos, o pecado está toda hora nos afrontando, está toda hora batendo a nossa porta. Quando não é pelos olhos, é pelos ouvidos. Quando não é pelos ouvidos, é pela boca. Quando não é por nenhum desses três, é dentro de nós. São João da Cruz dizia que nós temos que vencer 3 inimigos, né? O demônio, o mundo e a carne. Dizia que a carne é o mais difícil deles. Então, por muitas vezes é de dentro de nós mesmo que vem as dificuldades, que vem as inclinações que nos levam a pecar. Quantas vezes nós, numa conversa com uma pessoa, a pessoa já vai nos conduzindo a uma fofoca, já vai nos conduzindo a falar mal de alguém, já vai nos conduzindo a blasfemar, até falar mal de sacerdotes, a falar mal de tanta coisa. Quantas vezes no meio do caminho, né, no meio de conversa, no meio de amizades com pessoas, nós vamos sendo levados a coisas que não são morais. E desculpa dizer assim, às vezes a gente acha que pecado é só aquilo que está relacionado a sexo, ou aquilo que está relacionado a coisas muito visíveis. Irmãos, no nosso dia a dia, nós precisamos viver sim a retidão. Quer ver um exemplo desse? Esses dias um amigo vinha e dizia para mim, ele também me chama de Bocão. Falava assim: ô Bocão, então é o seguinte, olha, eu estou com a net lá em casa, mas ó, eu estou vendendo um aparelhinho que pode abrir todos os canais para você. Compra, irmão, não tem problema não, sabe por quê? Os caras são ricos, os caras não têm dinheiro, não tem problema nenhum, pode comprar. E quantos católicos têm essa desgraça desse aparelho dentro de casa, estão vivendo dentro de de uma coisa que é uma falcatrua, e falam assim: ah não, mas eu não traio a minha esposa, então não estou em pecado. Não trai a esposa e engana as coisas, está em pecado do mesmo jeito, querido, e vai para o inferno da mesma forma. Sabe, nas coisas cotidianas, nas coisas do dia a dia, nós precisamos da ajuda. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos nos manter firmes. E a Virgem Maria é sim auxílio para isso. Mas eu quero falar para você, irmão, aquilo que nos diz Santo Afonso de Ligório no livro Glórias de Maria, quando ele diz que a Virgem Maria é para nós auxílio, justamente é na última perseverança. Os santos diziam, e o próprio Santo Afonso de Ligório dizia isso, que no último momento da nossa vida, toda a tentação que nós já vivemos no dia a dia e vencemos, o demônio virá com algo maior e mais fundo, com a sua última cartada para tentar perder a nossa alma, com a sua última cartada para tentar nos perder, nos arrancar da graça de Deus e nos lançar lá no inferno. Ontem dizia o padre Tequinho lá de Taubaté, lá no nosso grupo de oração, ele dizia: e não pense que o demônio te tenta porque ele te quer, porque ele quer encher o inferno, ou porque ele gosta de você e ele te quer lá perto dele. Não, ele te enche de tentação porque ele te odeia, quer te destruir, quer te matar e quer te dar a última morte, que é muito pior do que a morte carnal. Hoje o avô da minha esposa faleceu. Hoje o avô dela faleceu e ele teve a morte carnal, e nós oramos e suplicamos a Deus para que tenha misericórdia da alma dele, e pedimos para que ele não experimente então a segunda morte, porque ela é muito pior que a morte do corpo. E é nessa que no último momento da nossa vida, o inimigo de Deus vai lançar a sua última cartada, vai dar a sua última tentação. E Santo Afonso de Ligório nos diz nas Glórias de Maria que a Virgem Maria é auxílio para nós neste último momento, que a Virgem Maria é auxílio para nós nesta última provação, nesta última tentação, neste último momento onde nós seremos tentados. Tem muita gente aí fora querendo trilhar o caminho sozinho. Tem muita gente aí fora querendo trilhar o caminho só com ele. Eu quero até usar um exemplo que o padre Paulo Ricardo dá, né? Peguei dele. Ser santo, ir para o céu, é formar Jesus em nós, irmãos. Ser santo, ir para o céu, é quanto mais nós vamos formando Jesus em nós. E o padre Paulo Ricardo diz que então, vamos fazer uma analogia de formar Jesus como se fosse fazendo uma imagem, fazendo uma estátua. E existem 2 maneiras de se fazer uma estátua.
A primeira delas, então, é com, por exemplo, se for de mármore, é com um cinzel, né? Uma talhadeirinha e um martelo. E você, se for muito destro, né? Se for muito bom, vai batendo, vai martelando e vai formando a imagem que você quer, vai fazendo. Qual é o problema disso? É que se você der uma marteladinha um pouco mais forte, você arranca mais pedra do que você queria. A pedra não volta e você perde uma pedra de mármore. Olhando para a nossa vida, nós vamos tentando formar Jesus em nós, nós vamos tentando por nós mesmos. É muito arriscado, só que se arrancar um pedaço de nós, né, da nossa alma, quando se fala de nós, se perdeu a pedra, já não tem mais como na imagem comprar outra pedra. Se nós perdemos a pedra que é a nossa alma, já era, acabou, depois da morte não tem mais jeito. A segunda maneira de se fazer uma estátua, de se fazer uma imagem, é então com um molde. Então você pega, por exemplo, vai fazer uma estátua de bronze, você faz um molde e aí você derrete o bronze, coloca dentro desse molde, deixa secar e quando você abre, a imagem está ali, firme e forte, linda, bonita. Qual que é a condição para que esta maneira aconteça e dê certo? É que o molde seja perfeito. Responde para mim. Se existe algum molde mais perfeito do que a Virgem Maria? Sim ou não? Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora aí. Ô glória. Não existe molde mais perfeito que ela. E sabe qual é a beleza desta maneira de se fazer? É que quando você faz por meio do molde, você pode fazer aquela, abrir, tirar a imagem, fecha o molde, coloca de novo, fica perfeito de novo, você tira e você pode fazer quantas imagens você quiser, porque o molde é perfeito. E a Virgem Maria é para nós esse molde, para nos levar à salvação. Ela é aquela que nos molda como Jesus e faz tantos quantos for preciso. Basta que a gente se entregue totalmente a ela e nós iremos então tomar posse desta salvação que nos foi ganhada por Jesus Cristo na cruz. Amém. Nós precisamos, irmãos. Você percebe isso então? Nós fomos tocados pelo pecado original, éramos escravos do demônio. Deus mandou fazer alguns sacrifícios que não tinham nenhuma eficácia contra o pecado original. Nos manda seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda doutrina que nega a cruz de Cristo é algo satânico. É por isso que Jesus vai então para Pedro, quando logo depois de Mateus 16, logo depois que Pedro faz aquela profissão de fé, dizendo: ó, tu és o Cristo, filho de Deus. E Jesus disse: olha, não foi a carne que te revelou, foi o Pai. E aí Jesus fala, prediz a sua morte na cruz. E Pedro fala: não, o Senhor não vai, nós não deixaremos. Por isso Jesus chama ele de Satanás, porque ele estava querendo afastar Jesus da cruz. Ele estava querendo ser pedra de tropeço para que a cruz acontecesse. E quantos têm dito aí em teologias mentirosas: ah, Jesus não veio para morrer, Jesus não veio não para dar a vida, Jesus veio para salvar com o seu exemplo. E aí entra num pelagianismo aí, né? Pelagianismo são as pessoas que acham que só pelo bom exemplo nós vamos nos salvar. Acha que não, é somente dar bom exemplo. Adão e Eva só deram um mau exemplo. É só a gente dar um bom exemplo. Jesus veio para dar um bom exemplo e a gente se salva e a gente vive bem seguindo o exemplo de Jesus. Não, querido, se não fosse a morte de Cristo na cruz para aniquilar o pecado, como nessa palavra que nós acabamos de ler, como na palavra que nós lemos, olha, cancelando o documento que nos condenava e abolindo definitivamente ao encravá-lo na cruz. Se não fosse Jesus a fazer isso na cruz, nós estávamos perdidos e danados ao inferno. Então Jesus vem e nos salva pelo seu sacrifício da cruz. Agora compete a nós lutarmos e vivermos segundo aquilo que o Senhor nos pede. Nós temos todas as armas necessárias. É preciso única então somente a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa determinação. E sabe, irmãos, um amor pelo céu. Um amor pelo céu, um amor verdadeiro pelo céu, que é a nossa cara pátria, diziam os santos. O lugar onde nós teremos então a visão beatífica, a visão que os santos já têm hoje, onde nós contemplaremos a face de nosso Senhor. E onde, como diz o catecismo, já disse no começo e digo de novo, onde todos os nossos desejos serão saciados. Querido, não haverá mais choro nem ranger de dentes, não haverá mais, mais dificuldades, não haverá mais sofrimento. Se você quer um lugar onde acabe o teu sofrimento, não vai para essas igrejolas de porta de boteco não, porque lá não vai acabar o sofrimento coisa nenhuma. Se você quer um lugar onde acabe o teu sofrimento, vá para o céu, e lá no céu o teu sofrimento vai acabar. É lá que vai acabar, não é aqui.
Aqui na terra nós não vamos conseguir nada, lá no céu nós vamos. Deus nos deu, então nós precisamos ter amor pelo céu. E amor, por que eu estou dizendo amor pelo céu? Porque quando nós amamos alguém ou alguma coisa, nós fazemos loucuras por isso. As pessoas, quando então alguém vai e fala assim: eu quero passar na faculdade, então eu não vou namorar, então eu não vou sair de balada, então eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e eu vou ficar lá, eu vou estudar 18 horas por dia, e eu vou fazer isso e tal. Aí as pessoas olham e falam: nossa, que pessoa determinada, puxa, que bonito, que legal, olha, louvável. Aí quando alguém fala assim: não, eu quero aprender sobre a palavra, eu quero mergulhar na palavra de Deus, eu quero então ler a palavra de Deus 12, 18 horas por dia, as pessoas falam: que bitolado. Olha que fanático. Quando alguém fala assim: olha, eu estou querendo emagrecer, e fala: então eu vou fazer regime, eu não vou comer, eu vou deixar de comer isso, comer aquilo. Todo mundo fala: olha que bonito. Olha, para a saúde, puxa, que legal. Quando alguém fala assim: olha, vou fazer jejum, eu estou fazendo jejum, estou fazendo um propósito, deixei isso, deixei aquilo, o pessoal fala: que coisa mais retrógrada, que coisa mais antiga. Sabe por quê, irmãos? Porque já não se tem mais um apreço pelo céu, já não se tem mais um desejo e um amor pelas coisas do alto, e só se tem amor por aquilo que é daqui de baixo, por aquilo que é da terra. Nós fazemos tudo, por aquilo que é do alto, qualquer coisa parece um exagero de sacrifício. Se nós continuarmos com esse pensamento, com essa mentalidade, nós não vamos alcançar o céu. Porque um dia eu ouvi isso numa pregação do Anderson, que o céu direto é para os mártires e o purgatório é para os santos. Então, para chegar no purgatório, nós precisamos estar santos, ser santos. Se nós não buscarmos lutar de verdade, nós não chegaremos. Mas quando tudo parece muito difícil, o Senhor nos dá todos os subsídios: sacramentos, a igreja, a doutrina, a vida dos santos, a palavra, tudo isso, e nos dá este grande subsídio, né? Eu acho lindo o sonho de Dom Bosco, quando Dom Bosco sonha com relação à igreja, né? A barca que estava afundando, e se levantam duas colunas. O Santíssimo Sacramento, que é a nossa maior riqueza, é o nosso maior amor, é tudo que nós temos de mais maravilhoso, de mais lindo. E do outro lado, ali, uma coluna com a Santíssima Virgem, que são as duas colunas que nos sustentarão. Falei da Santa Missa, o grande sacrifício, o sacrifício do Senhor que se atualiza diante de nós, e a Santíssima Virgem, que quer ser para nós, a cada dia na nossa caminhada, auxílio, força e graça. Amém, povo de Deus? Amém. Quem quer ir para o céu aí, levanta a mão e diga: eu. Só com a Virgem Maria. Ela é a porta do céu. Vamos ficar de pé para nós podermos orar? Vamos nos colocar então diante do Senhor, e diante de tudo isso, irmãos, diante de toda essa verdade tão bonita e tão rica da igreja, diante dessa situação que nos coloca de frente para o nosso fim último, a palavra de Deus vai nos dizer: lembra-te do teu fim e não pecarás. Lembra-te do teu fim. Olha, medita no teu fim, irmãos. Vamos meditar naquilo que nos está reservado depois desta vida que é terrena. O que nós desejamos, o que nós esperamos para depois dessa vida. O que nós queremos experimentar, onde nós queremos chegar. Nós já não temos mais a desesperança, talvez, de achar que o céu é muito difícil, ou como no Antigo Testamento, o céu está fechado. Não, irmãos, nós não temos mais essa desesperança, não. Nós temos a esperança de que o céu está para nós. Nós temos a esperança de que o Senhor já nos deu a graça, já nos proporcionou o céu, e agora depende de nós. Se você se sentir à vontade com isso, feche um pouquinho os seus olhos e vai meditando hoje em todas aquelas coisas que tem te afastado do céu, e vai meditando hoje em tudo aquilo que tem te feito escarnecer do sacrifício de Cristo, de tudo aquilo que, como diz São Francisco num dos seus textos, que é citado no parágrafo 500 e alguma coisa do Catecismo, que não foram os judeus não que mataram o Senhor na cruz, mas somos nós que a cada pecado nosso vamos crucificando uma vez mais o nosso Senhor. Então vai meditando naquilo que no teu coração hoje é pecado que crucifica o Senhor. Tudo aquilo que no teu coração hoje são atitudes, são pensamentos, são posturas que crucificam uma vez mais o nosso Deus, que cospem na cruz de Cristo, que fazem pouco do sacrifício de nosso Senhor.
Vai pensando hoje no teu coração quais são as coisas que te levam a esse tipo de atitude, e vá pedindo para o Senhor que pelas mãos da Santíssima Virgem, hoje nós recebamos da graça do alto, para podermos viver em santidade, para podermos santificar a nossa vida, para podermos santificar o nosso caminho, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas posturas. Senhor, nesta noite nós queremos clamar. Senhor, nós nos colocamos hoje diante da Tua presença, fiados, Senhor, na intercessão poderosa da Santíssima Virgem, Tua e nossa Mãe. E nós pedimos, Senhor, derrama uma graça no meio de nós. Derrama a Tua graça no meio de cada um de nós, sobre cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, experimentar e cada vez mais vivenciar da força do Senhor, para fugir do pecado, para fugir de todas as situações que nos afastam de Ti. Nós nos decidimos hoje, Senhor, verdadeiramente por buscar o céu, custe o que custar. Nós nos decidimos hoje, Senhor, mediante a Tua salvação, mediante o Teu sacrifício de salvação, nós nos decidimos hoje, Senhor, a buscar o céu. Nós nos decidimos hoje, Senhor, a lutar pela nossa salvação, a não querer, Senhor, somente aquilo que é mais fácil, mas buscar sim, na cruz, na porta estreita, o caminho para a nossa salvação. Vai erguendo os teus braços, irmão, e com as tuas palavras vá clamando para o Senhor nesta noite a força. Vá clamando para o Senhor nesta noite, que Ele derrame sobre mim e sobre você aquilo que nós necessitamos, a força que nós precisamos. Que, como diz Santa Teresa de Ávila, nesta noite nós tenhamos uma decisão decidida, que nós tenhamos verdadeiramente uma decisão resoluta de buscarmos o céu e de buscarmos a santidade. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti. Senhor nosso Deus, nós clamamos para que o Senhor nos dê a graça, para que o Senhor haja com providência no nosso coração, haja com providência no meio de nós, para que nós experimentemos da força que vem do alto, da força que vem do Senhor, e para que nós possamos um dia, Senhor, experimentar e viver daquilo que o Senhor já nos ganhou na cruz, daquilo que o Senhor já nos conquistou na cruz. Nesta noite nós suplicamos isso. Vai erguendo os teus braços, vá suplicando na presença do nosso Deus, vá pedindo para Ele, que Ele derrame sobre nós a Tua providência, a Tua força e a Tua graça, para que nós experimentemos. Vem derramar, Deus. Eu suplico e eu clamo, Senhor, na condição de batizado da Tua igreja, Senhor, com uma oração intercessória. Eu intercedo, Senhor, por cada um desses meus irmãos que aqui estão, e peço também sobre mim, Senhor, a Tua graça, e peço também sobre mim, Senhor, a Tua força, e peço também, Senhor, sobre a minha vida, sobre cada um daqueles que ouvem, que participam conosco pela internet, Senhor, que possam experimentar de uma grande força e de uma grande graça, para se decidir pelo céu e caminhar na Tua direção. E diria la maria la laria la la yerel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 
Vai orando, irmão. Vai soltando a tua voz e vai orando na presença do Senhor. Vai soltando a tua voz e vai orando, clamando. Vai soltando a tua voz e vai permitindo que nesta noite, pela oração, nós alcancemos. Pela nossa oração, nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus deseja para nós. O que o Senhor me trazia ao coração era justamente isso, de nós olharmos para situações mais concretas e mais cotidianas, para nós olharmos para situações do dia a dia, para o nosso trato dentro de casa, na família, para o nosso trato no serviço, com as pessoas que nos rodeiam e nos circundam, para que nós examinássemos e olhássemos a maneira que nós nos colocamos diante das situações, o jeito que nós nos colocamos diante dos outros, o quanto por muitas vezes nós estamos sempre querendo algo em troca, a leviandade das nossas palavras, a mentira, a falsidade e a fofoca.
pelas mãos de Nossa Senhora nesta noite, por esse desejo profundo e grandioso de buscar o céu, nós possamos renunciar. Quando parecer muito difícil renunciar a alguma coisa, lembremos da cruz de Cristo. São João da Cruz dizia isso: quando fordes murmurar, olha para a cruz de Cristo e cala-te. Olha para a cruz de Cristo nessa noite, aquilo que você acha difícil de deixar. Vícios cotidianos, irmãos. Não só vício do cigarro, ou da bebida, ou da droga, mas vícios cotidianos. Vícios de palavrão, vícios de coisas pornográficas na internet. Vícios, como eu disse e digo de novo, de falar mal dos outros. Vício de tantas coisas que nos aprisionam. Deixa isso hoje. No nome do Senhor, pelo poder da cruz de Cristo. Santa Rosa de Lima dizia que não existe outra escada para a qual nós cheguemos ao céu, que pela cruz de Cristo e pela intercessão de Nossa Senhora, nós deixemos tudo isso que nos afasta do Senhor. Vai soltando a tua voz uma vez mais. Cantemos uma vez mais que por sobre as nuvens existe um lindo céu. Cantemos. Por sobre as nuvens existe um lindo céu. Diga: maravilhoso céu. Deseje este céu, morada dos anjos. Morada dos anjos. Cante isso, cante desejando. Por sobre as nuvens. Por sobre as nuvens existe um trono. Existe um trono. Cujo rei está sentado. Está sentado à direita de Deus. Ergue os teus braços e canta esta verdade. Céu, céu, lindo céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver, para sempre, céu, céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou, para mim. Solta a tua voz. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Para terminar, céu, declare que é o céu. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre, Céu, lindo céu, lindo é o lugar que o meu Deus preparou, para mim. E solta a tua voz. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. E quem deseja e vai para o céu, dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Dá uma salva de palmas. Aplaude mesmo, declarando e ratificando a tua decisão e a tua vontade. Aplaude como decisão, aplaude como atitude externa da tua decisão verdadeira de ir para o céu e estar com o Senhor. Amém.